Meu nome é Lahaida, eu sou uma das co-curadoras da exposição Poeter Suruí, Gente de Verdade, junto com a Chay Suruí e o Thiago Nogueira, que está aqui hoje com a gente. Eu vou começar fazendo minha autodescrição e autodescrição das nossas intérpretes de Libra hoje. Eu sou uma mulher na casa dos 30 anos, cabelos escuros, olhos castanhos, amendoados, boca e nariz médio, pele marrom, roupa toda preta, sapato preto, e eu estou com uma echarpe que eu comprei na cidade da minha avó, em Tiguanaco. As nossas intérpretes de Libra hoje são Larissa Martins, que é uma mulher cis, parda, cabelos cacheados e castanhos abaixo do ombro, olhos também castanhos e usa óculos com armação marrom. E a Thalita Passos, que é uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos escuros, cacheados na altura do ombro. Eu queria começar também pedindo depois para as nossas convidadas se apresentarem, fazendo sua autodescrição de cima para baixo. Falar um pouco, eu acho, antes, como eu e a Márcia Vaz pensamos a constituição dessa mesa, para começar a falar um pouco sobre ela. Quando eu e a Márcia, a gente ficou conversando sobre como a gente gostaria de conversar sobre arquivo, acervo, coleções, em relação ao filme do Lacapoy e à exposição, foi muito uma tentativa de pensar as diversas formas e tudo que um arquivo, um acervo e uma coleção pode criar. Então, tanto os filmes que criam ações, performances, ou o próprio Lacapoy criando esse vídeo, a gente gostaria muito de ter duas convidadas que criaram muitas coisas e têm uma trajetória de criação a partir de acervos e arquivos. Assim, como eles, mais do que só uma guarda, são lugares de potência criativa. Certo, Márcia? E aí, antes de começar, para a gente começar começando, eu queria fazer uma citação, não sei se uma citação, mas falar um trecho de um livro, que é do capítulo Retorno dos Emprestados, que eu acho que vai falar bem, assim, dar o tom de como a gente quer que seja essa conversa. A ser chamado de estrangeiro, numa terra que considerava sua, ali, do outro lado, está essa herança da qual ninguém nunca tomou posse efetiva. Talvez o assuste a possibilidade de chegar a essa casa sem ter a chave, bater na porta desse lar vazio do que é seu e cheio de seres desconhecidos. Acho que esse é o livro Tornar-se Palestina, da Aline Meruane, e eu acho que a gente pode começar com as nossas convidadas. Muito obrigada pelo aceite de vocês duas, a gente está muito honrado com a presença de vocês. Boa noite. Queria primeiro agradecer o convite. É uma honra estar aqui com essas duas mulheres, que eu admiro muito. Vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, eu estou com meu cabelo descolorido para a cor de um laranja cobreado, eu tenho olhos levemente puxados, um nariz grande, uma boca farta, eu estou toda de azul e com acessórios dourados. Bem, agora sim. Bem, boa noite a todos. Começando pela minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho 70 anos, tenho cabelos grisalhos, e hoje eu estou com óculos, brincos, uma roupa, um casaco preto, uma calça cinza e uma echarpe bordô. Quero agradecer o convite e vamos que vamos. Obrigada, mulheres. Eu queria começar perguntando como o trabalho de vocês se relaciona com acervo, com arquivo, com catálogos, etc. O que vocês trabalham e como isso deriva dessas coleções. Queria dizer também para o público que a gente está aberto a perguntas, então vocês podem fazê-las. Bom, eu sou museóloga de formação, trabalho no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo.
que nesse mês eu vou celebrar, não sei se a palavra é certa, celebrar 47 anos de trabalho, e sempre trabalhei nessas variáveis entre arqueologia, museologia, história, e então, de alguma forma, eu tenho várias inserções no que corresponde a coleções, a acervos, arquivos, mas, sobretudo, de uns tempos para cá, eu tenho me dedicado a uma certa militância em alguns desses termos, sobretudo o que eu chamo de tentar identificar, né, as memórias exiladas, sobretudo que são aquelas memórias que poderiam, né, ou estão sendo tratadas pela arqueologia, aqui no caso do Brasil, ou também trabalho outros conceitos, como a estratigrafia do abandono, que é quase que uma metáfora em relação à arqueologia, mas tudo isso para dizer que, de alguma forma, expressar um pouco o meu ponto de vista sobre a história dos museus, né, como nós pudemos ver aqui nos filmes, né, uma história de espoliação, de muitos abandonos. E, como eu sou professora, eu busco esses caminhos para trabalhar com os meus alunos. Eu estou aqui representando o coletivo, que eu faço parte, que chama Cartografia Negra, e a nossa relação com o arquivo ela se dá desde o início, porque a gente começa tensionando o arquivo. A nossa pesquisa ela fala sobre as memórias das pessoas negras, a história das pessoas negras no centro da cidade de São Paulo. Então, a gente pesquisa alguns territórios, principalmente até o século XIX, então a formação de como essas pessoas chegaram aqui ou foram trazidas. E, bem no começo da nossa pesquisa, em 2017, 2018, a gente vai até o Arquivo Histórico Municipal, que fica ali perto do metrô Tiradentes. E por que a gente vai até esse arquivo, né? Porque eu fui provocada pelo professor e historiador, que é uma grande referência para a gente, que é o Kazé Angatu. Ele me sugere, em um curso, que eu vá até esse arquivo procurar referências, e usar essas referências não enquanto leis, mas como contra-referências. Então, ele me dá uma série de observações para a gente olhar esses arquivos. Então, a gente chega lá e se depara com cartas, com mapas, com registros de prisão, com registros de compras e vendas de pessoas. E a gente acaba usando o arquivo, então, também muito na esteira do que a Saidiya Hartman traz, é trabalhar com e contra o arquivo. Então, a gente usa a cartografia, a gente usa o mapa, entendendo o arquivo também enquanto um instrumento de poder, para poder legitimar as nossas falas. Porque, no começo, faz tempo, né, gente? A gente era muito jovem, tinha acabado de sair da faculdade, ninguém tinha nenhuma legitimidade pelo discurso oficial, então a gente pega o arquivo oficial, né, esse registro, que é um mapa, que é quase incontestável, para falar de narrativas de pessoas racializadas na cidade de São Paulo, também sob o olhar da produção de vida e não só sobre o olhar da escravidão. Nossa, a mesa está incrível hoje. Eu queria começar com uma pergunta para a Cristina. Cristina, pode ser uma pergunta bem básica e bem incipiente, mas eu acho que seria interessante começar por ela, para a gente começar de um chão, assim, de todo mundo do mesmo lugar. E é meio que como nascem os museus, né? Como se dá essa criação, o que a arqueologia tem a ver com isso. E você falou vários termos: arquivo, acervo, coleção. Qual é a diferença, né, de um arquivo para um acervo, do acervo para uma coleção? O que essas diferenças significam? E como um arquivo pode se abrir? Na verdade, são 3 perguntas em uma. Desculpa. De Deus e seu tempo, as suas perguntas. Bom, os museus são instituições que nós herdamos, que eu falo nós aqui, não é, no Brasil, dentro de um contexto bastante colonial. Enfim, são instituições criadas em outras épocas, em outras fases, que sempre se valeram, desde a sua origem,
se valeram de alguns valores para eles, que o acúmulo, por exemplo, de objetos, o poder sobre algumas sociedades, mas também a produção de conhecimento sobre os acervos, as coleções, o trabalho de extroversão. Acho que é impossível, né, falar rapidamente numa história dos museus. De toda maneira, eu acho que o que eu gostaria de frisar é que, nas últimas décadas, talvez já desde o século passado, acho que os museus perceberam, não é, que eles precisavam mudar de rumo. Todas essas questões, algumas que nós vimos aqui nos filmes, elas são bastante fortes e presentes. Lógico que por trás, né, são séculos de colonialismo, são séculos de poder hegemônico, é muito tempo de poder sobre a matéria, sobre as pessoas, e acho que, a partir dessa percepção, a própria museologia começou a encontrar novos rumos para continuar trabalhando com a memória, né? Então, nós temos várias correntes de trabalhos. Eu citaria uma, que é a sociomuseologia. Acho que isso fez, né, paulatinamente, inclusive aqui no Brasil, o surgimento, a criação de novos modelos de museus. Então, não só, né, ou muito menos, apoiado em coleções exaustivas, né, o poder sobre as coisas e sobre as pessoas, mas são instituições que buscam um diálogo com as suas comunidades. Então, por exemplo, são os museus comunitários. Aqui no Brasil, nós temos um programa imenso já, né, de algumas décadas, que são os pontos de memória. Então, são museus que surgiram a partir de uma outra história, não é? Então, nos dias de hoje, eu acho que nós, obrigatoriamente, temos que conviver com todos esses modelos de museus. E eu considero que, mesmo aqueles museus chamados mais normativos, mais tradicionais, enfim, que têm uma história avassaladora em relação aos seus acervos, às suas coleções, também esses museus estão se colocando cada vez mais nas sociedades, especialmente através da educação. Então, acho que a grande função, né, independentemente do tipo de museu, da tipologia do museu, do tamanho do museu, eu acho que a sua perspectiva educacional é o que tem, de alguma forma, resgatado os museus até a sociedade contemporânea. Então, por isso que eu não sou... Eu reconheço que existem, né, ainda museus bastante normativos, bastante tradicionais, mas também, com muito entusiasmo, eu vejo novas saídas para esse modelo, né, de instituição, que, na verdade, é um modelo europeu que nós herdamos aqui no Brasil. Então, as outras 20 perguntas que você fez... bom, eu acho que né, existe uma diferença clara entre museu e arquivo. Nós temos alguns museus que têm arquivos, né? Arquivo, eu acho que é um outro modelo de instituição. Né, nós temos arquivos totalmente autônomos, por exemplo, arquivos de uma cidade, arquivos de um estado, né, mas também temos museus que têm arquivos devotados aos seus acervos, né, à temática daquele museu. Eu considero que os arquivos eles têm um padrão de funcionamento muito mais regulado, e isso nós podemos, né, no mundo dos arquivos, nós falamos muito em fundos, né, mais do que coleções, mais do que outros conceitos que a gente possa verificar, né. Agora, sempre, né, na verdade, a problemática de base é a mesma, não é? Quer dizer, quem recolheu aquele material, essa documentação, né, desses acervos de arquivo, ela representa o quê? Então, acho que o questionamento é muito semelhante, né? Eu acho que a outra parte da pergunta, Cris, era a diferença entre acervo e coleção. Então, eu estou rindo aqui com eles. Aqui do Instituto tem sido uma conversa que a gente tem tido muito... eu vou tentar falar, depois acho que podemos distribuir para a plateia. Assim, acho que primeira questão, né? A palavra acervo, ela é utilizada só por nós aqui no Brasil. Isso pode parecer estranho, é difícil da gente identificar a razão,
no exterior, independente da língua, a palavra que é utilizada é coleção, conjunto de coleção, então coleções, o que para nós seria acervo. Tá? Então, esse já é um primeiro ponto. Por outro lado, já que nós utilizamos essa palavra cada vez mais, não é, nós podemos dizer que, para nós, um acervo é um conjunto de coleções. Não é? Às vezes, nem são coleções exatamente, às vezes pode ser um conjunto de artefatos, um conjunto de obras de arte, enfim, de espécimes da natureza, dependendo da possibilidade, né, e da variedade da tipologia do museu. Quando nós, dentro desse, né, caminhar que eu mencionei anteriormente, nesses processos que os museus têm tentado se abrir, o que nós observamos é que, nas últimas décadas, surgiram outros conceitos que têm sido utilizados da mesma maneira, em alguns casos, como nós usamos coleções, usamos acervos, enfim. Então, eu vou mencionar apenas alguns. Por exemplo, repertório patrimonial, para falar de um conjunto, né, de coleções, indicadores de memória, referências culturais, e os clássicos, né, como obras de arte, espécimes da natureza, enfim. Acho que esse leque, né, de conceitos é mais uma tentativa de busca, né, de sair dessa visão normativa e hegemônica apenas de algumas tipologias de acervos, algumas, né, tipologias de coleções. Então, eu vejo que hoje nós temos uma possibilidade de enxergar esses acervos, entre aspas, tradicionais que nós herdamos, não é? Mas que nós podemos pensar em outras formas de conjuntos, né? Outras formas de coletivos. E, cada vez mais, né, que esses acervos possam ter um diálogo com quem produziu o acervo, com a sociedade, né, que herdou esse acervo, enfim, que, na verdade, também é um pouco o que o filme trata, né? Os filmes tratam. Obrigada, Cris. Rai, agora a perguntinha para você. O museu tem por si só uma linguagem metodológica e científica que cumpre um papel e tem sua importância. Como é que a gente lê nessa língua e produz em outro idioma? Tendo em vista que o museu não é neutro, que as escolhas que foram feitas foram pessoas ou instituições, isso não é neutro, como a gente cria a partir dessas escolhas que foram feitas? E o que a gente pode criar? Muitas coisas. Eu entendo que é sempre um desafio, né? Porque, às vezes, os museus eles não são muito acolhedores. Eles podem ser ou não, né? Fico pensando muito no que a Saidiya Hartman propõe, de você olhar para esse arquivo, para você olhar para esse acervo, para esse museu, para essa exposição, e preenchendo os vazios. Eu acho que isso, na vida das pessoas da diáspora, das pessoas racializadas no Brasil, é muito presente. A gente vai preenchendo os vazios. Antes, eu ficava um pouco agoniada, né, de, meu Deus do céu, eu não vou saber essa história, eu não consigo localizar a história dos meus antepassados exatamente. E, hoje, eu penso que eu posso também, a partir do que eu tenho, do que eu encontro no museu, no arquivo, num acervo, eu posso tensionar esse acervo e criar narrativas a partir disso. Acho que os meninos do LUT, eles fazem muito isso. Acho muito interessante como eles também usam da tecnologia, dessa experiência da tecnologia, para trazer isso em alguma materialidade. Eu também acredito que é muito singular essa experiência de você ser uma pessoa da diáspora e você entrar no museu, você vê coisas que são sobre você, mas não exatamente são suas. Você pode se identificar com aquilo ou não. E aí a gente vai preenchendo esses vazios, assim, esses buracos que não são necessariamente buracos. Entendo também que a possibilidade de sempre perguntar. E, enfim, já trabalhei em educativo de museu e eu acho que a alma de toda exposição é o educativo, né? Os educadores que estão ali sempre provocando, auxiliando, propondo. Então, eu acho que é muito importante que tenha esse trabalho
o museu é uma escola, né? O museu pode ser uma escola. Pode não ser uma escola, mas também pode ser uma escola, né? Isso é muito potente, é muito vibrante, assim. Eu tenho procurado pensar todas as coisas a partir de uma potência de vida, né? O que a gente pode fazer para criar, para melhorar, para a vida ser mais gostosa, mais bonita, mais interessante, né? Então, pensar esses buracos, mas de repente plantar coisas nesses buracos, assim. Tem perguntas? Vou fazer mais uma enquanto vocês pensam. Cris, a Rai estava falando aqui da Saidia Hartman um pouco sobre fabulação crítica. Você tem um trabalho, uma bolsa, que é Museologia e Identidade, a contribuição da arqueologia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre museologia e identidade. Você falou também sobre essa sociomuseologia. Se você pode falar um pouco sobre ela, como ela começou, como ela trabalha, e se tem trabalhos atuais que a gente pode saber hoje sobre isso. Tá. Quando, na universidade, quando a gente entra na carreira acadêmica, nós temos que apresentar um programa de pesquisa, né, para a vida toda, ou para ser desenvolvido ao longo da nossa trajetória. Então, lá atrás, eu já vinha com essa preocupação de que a arqueologia, sobretudo a arqueologia, com muitas aspas, né, do nosso período pré-colonial, ela não era nunca levada em consideração na construção da identidade do Brasil, né? Todo mundo sabe que existe arqueologia, mas ninguém consegue exatamente inserir em algum contexto. E os próprios museus de arqueologia pré-histórica, essa palavra não é adequada, mas só para entender o marco temporal, ela realmente não é ainda, eu acho, considerada. Então, esse meu plano de pesquisa é um plano que eu venho desenvolvendo a partir de diferentes facetas, ou em cursos, ou em pesquisas mesmo, em estágios, em orientações acadêmicas, que é todo ele, né, de alguma maneira, ao longo dos anos, está direcionado para essa busca do abandono, que, inclusive, acabou sendo o nome da minha tese de livre docência, porque eu acho que a museologia é uma ferramenta de busca do abandono. E, então, esse eu acho que é um caso, né? Esse trabalho se desenvolveu ao longo das mais variadas produções, porque nós somos obrigados, né, paulatinamente, a realimentar esse plano acadêmico. Então, eu acho que essa é uma questão. A sociomuseologia é um movimento que talvez a gente possa colocar, né, que nos anos 70 foi criado, né, a partir de um outro nome, que é a Nova Museologia. Tem um marco fundador, que foi um seminário que aconteceu em Santiago do Chile, que acho que, a partir dali, né, os museus, os profissionais de museus começaram a perceber que existe uma vida lá fora, né? Então, que era muito importante que os museus olhassem para fora, entendessem as suas cidades, entendessem as suas regiões, e, a partir daí, começou um movimento que eu queria frisar, né, que sempre são movimentos coletivos, né? Isso que eu acho que é o mais importante. Um movimento que inicialmente chamou de Nova Museologia, então, justamente era a busca de outros modelos de museus. Então, museus comunitários, museus de território, museus de sociedade, enfim, como daí cada país acabou acolhendo, né, essa ideia de alguma maneira. É lógico que essas novas percepções, elas também interferiram na formação dos profissionais da área, né, museológica, falando bem lato sensu. Agora, é lógico também que ela teve que conviver, e tem que conviver, com uma museologia tradicional, né? Nesse caminhar, existe, aqui, sobretudo aqui no Brasil, alguns profissionais começaram a defender um nome, que era museologia social, né, que, para quem é da área, sabe que é o nome que mais aparece assim, na nossa bibliografia e tal. E quando por exemplo, como eu mencionei, né, os pontos de memória, são iniciativas dentro desse cenário, né, da museologia social. Quando esse cenário vai para um universo acadêmico, fazendo mestrados, defendendo teses e tal sobre isso, daí que eu acho que encontra a sociomuseologia.
não é? Que, no fundo, é uma dimensão acadêmica, normativa, dessas experiências que, de alguma forma, atuam com outro tipo, ou procuram, né, discutir e problematizar outros tipos de museus. Então, é um nome, por exemplo, de um doutorado que tem em Portugal, na Universidade Lusófona, que é de sociomuseologia, né? Acho que são muitas variáveis em vários países, né? Alguns têm uma projeção maior, como eu acho que a experiência do México, por exemplo, e outras tantas. O que é importante disso tudo é que acho que é um grande movimento em acreditar que os museus são viáveis, mas que precisam mudar, né? Isso já vem de muito tempo, então eu acho que esse é o fator mais importante. Obrigada, Cris. Vou fazer uma última aqui para a Rai. Rai, a gente ouviu vários termos incríveis aqui. Eu acho que repertório patrimonial, índice de memória, indicador de memória, memórias exiladas, contrarreferência, são muitos termos, todos muito apaixonantes. Fabulação crítica, da Sérgio Hartmann. E eu fico pensando muito que são termos novos, contemporâneos, tão novos quanto eu e você, assim. E eu acho que uma preocupação de qualquer pessoa não branca é de que isso não seja novo, forte e passageiro, como as coisas jovens costumam ser. Eu fico pensando muito como isso não ser uma onda, sabe? Como a onda negra e o identitarismo, a onda, agora é a nova onda indígena, como a gente faz para que isso não seja uma onda? Como a gente faz para que isso seja um processo contínuo, afirmativo e perene e sólido? Eu acho que a solidez, assim, que estratégia a gente está? É estando dentro do acervo? É saindo do acervo? Enfim, o que você pensa, o que você acha sobre? Difícil. É difícil pensando que a gente vive num mundo capitalista que captura as nossas lutas, né? O nosso jeito de viver. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que dá para, agora, né, pensando num desdobramento disso, é estar dentro das instituições, né? Brotar dentro, né? Eu fico pensando naquela água que infiltra, que vai pingando ou que sai do chão, enfim, que você não consegue controlar a água, né? Você não tem como. Aí você faz uma coisinha, enfim, ela vai aparecendo ao mesmo tempo. Acho que, ao mesmo tempo, também é um lugar sempre, né, gente? Sempre da educação, né, das escolas. A gente está tendo essa conversa aqui, né? A gente, na Avenida Paulista, às 7h de uma terça-feira. Então, quem consegue ter acesso a essa informação? Esse é um desejo do Cartografia, né? A gente pensa também de falar com escolas, de falar com educação, porque a gente entende que esse processo, assim como a deseducação, a desumanização, é um processo que está nas escolas, em algumas escolas, a emancipação também, né? É uma possibilidade. Então, eu acho que estar dentro das instituições, propondo coisas, tensionando lugares, enfim, trazendo essas narrativas para dentro, não enquanto as outras narrativas ou as narrativas exóticas, tipo as narrativas, né? Nós temos várias possibilidades. Também penso da criação de lugares, né? Da criação de espaços para que isso seja conversado, da criação de espaços abertos na rua para que as pessoas possam conversar. Eu sei que isso pode parecer meio plano das ideias, coisas efêmeras e difíceis de alcançar, mas eu acho que os coletivos eles ensinam muito a gente como agir no mundo, né? Eu sinto que eu aprendo muito nesse sentido, assim. Acho que é isso. Não sei se eu respondi. A gente tem alguma pergunta? Pode levantar a mão. Tem aqui. Boa noite. Eu acho que os filmes que nós assistimos hoje e depois as colocações todas de vocês foram muito instigantes, né, para pensar
enfim, esses desafios, né, de como se relacionar com, enfim, acervos ou coleções, mas também acho que eles deixam, ou deixaram também, pelo menos, evidente a potência, né, e o potencial dessas possibilidades, né, enfim, seja no caso, né, enfim, do uso da tecnologia lá para devolver, entre aspas, né, a pedra de Roseta, ou no caso, por exemplo, dos bronzes lá do Benin, da importância para a continuidade das traduções locais de produção, e no caso dos Paiter Suruí, né, dessa recuperação dessa identidade. E eu acho que essa mesa ela tem, né, de uma certa maneira, uma origem nessa exposição que o Instituto IMS está apresentando, do qual a Larraida é uma das nossas curadoras. Então, eu queria perguntar para vocês três, inclusive para a própria Larraida, eu sei que ela está como mediadora, mas eu queria perguntar para ela, quer dizer, como é que vocês veem essa exposição e essa experiência, né, quer dizer, de uma instituição museológica se debruçar e buscar essa construção coletiva para, enfim, como a Raíssa falou, buscar e construir um espaço de apresentação. Por favor. Bom, eu vou falar um pouco em relação ao Paiter Suruí, a exposição. Acho que o Tiago está aqui, se ele quiser falar também. A gente pensou muito na construção coletiva com os próprios Paiter Suruí. Acho que desde a visita que o Tiago fez junto com a Chay Suruí, com o Biratã e com o Gabriel Uchida, dessa reconstituição amparada, eu acho que tem a questão do acervo ser dos próprios Paiter Suruís, das legendas serem feitas por eles. Acho que toda a construção coletiva que a gente fez junto com eles, com o arquivo e com o acervo deles, foi a força e a potência que a gente vê hoje nas respostas da exposição. Assim. Tanto quando as pessoas vêm visitar e respondem e falam, isso lembra uma foto minha, ou isso que está escrito. Enfim, não sei se foi essa a pergunta, Marcelo. Mas eu acho que a força e a potência da exposição está nessa construção junto com os Paiter Suruí. A gente não foi uma curadoria que se debruçou sobre esse acervo, sobre esse arquivo e construiu uma narrativa a partir dele. Acho que essa foi a proposta desde o início do convite do Tiago. Foi sempre uma proposta de vamos construir a partir do olhar do próprio povo Paiter Suruí. E uma coisa que a gente sempre repetia nesse processo é que essa exposição estava em primeira pessoa. Então, quanto mais decisões fossem tomadas pelo coletivo, para a gente melhor. E visitar o território, conhecer as pessoas, ouvir elas falando, o texto da curadoria, os objetos expográficos, as redes, a cestaria, todas essas coisas serem feitas por mãos Paiter Suruí também foram muito importantes para a gente. Assim. Então, foi uma mediação, a gente estava sempre de um lado para o outro, eu sempre falo isso das nossas traduções, e do quanto também as equipes foram importantes, porque é muito diferente você trabalhar com artistas profissionais que fazem exposições, ou é muito diferente você ir para um artista que já fez exposição em galeria, no Sesc, e trabalhar com artistas do território, que tem outros trabalhos e que tem outros entendimentos do que é arte, do que é importante, do que importa, né? O que tem relevo, o que é relevante. Então, foi um processo muito maluco. A gente aprendeu muito, e acho que a principal coisa que eu aprendi no processo de aprender a ser curadora também, para além de ser gente de verdade, foi de escutar muito os donos dos acervos, assim, escutar o que os paiters tinham para falar sobre a própria imagem. Do lado de cá, de quem veio ver, né, de quem está sem os bastidores, eu acho que quando eu entro na sala, é um processo, ele acolhe, né? As fotos são muito íntimas. Tipo, fica muito evidente que está ali o dia a dia, que não é um olhar estrangeiro sob nas fotos. É como se a mãe tirasse as fotos, como se o pai tirasse fotos. Então, tem esse lugar, né, da identificação. E eu acho que
É quase a utopia do museu você chegar na identificação, as pessoas olham para aquilo e fazem referência. Tipo, tem uma foto parecida na casa do meu avô, tem uma foto parecida na casa da minha avó. Tipo, esse jeito parece com a minha prima. Eu acho que o filme também é muito especial nesse sentido. A gente não vê as fotos que eles estão vendo. Isso desloca a gente, enquanto pessoas que estão aqui na exposição ou que estão aqui vendo o filme. Não é sobre a gente, é sobre eles, né? Sobre o que eles acham. E, para mim, é muito forte no final, estava conversando com a Lai, que ele fala, é assim que nós vivíamos. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Ele fala, né, também que nós somos a última geração que vai poder falar isso. Então, eu acho que é um caminho muito bonito que foi construído durante a exposição. É um caminho muito bonito você trazer e não dar voz, né? É compartilhar espaço, porque todo mundo ganha nesse processo. Assim, a gente que está aqui vendo, com as nossas pesquisas, nossos estudos, os Paeter Suruí também, de trazer isso para cá, né, para essa instituição que é tão grande, que é tão importante, os curadores, enfim, os pesquisadores. Eu acho que é um processo que pode ser difícil, e sempre é, né? As coisas grandes sempre são difíceis, mas eu acho que é um tensionamento, inclusive, do museu fazer um processo de curadoria de exposição nessas chaves, porque isso não é fácil, né? Estando dentro das instituições, assim. Vou contar uma história engraçada que falaram do filme, porque ele é longo, né? E aí um colega meu estava vendo e falou: nossa, eu comecei a ficar inquieto, porque é muito longo, e eles ficam falando daquelas fotos, e eu não consigo ver a foto. E aí eu me toquei, teve uma hora no meio daquele meio incômodo que eu me toquei de que eles não viam essas fotos há mais de décadas e décadas e décadas. E aí eu entendi, ou não sei se é entender a palavra que ele falou, mas aí eu me toquei e comecei a prestar atenção na história e ver como aquilo era importante, como cada frase importava. Assim. Você falou do filme, eu lembrei. Bom, eu acho que dessa exposição, eu acho que o fato mais importante é porque é a autorrepresentação. É exatamente isso que precisa acontecer, já vem acontecendo, com as sociedades dos povos originários, com os quais nós convivemos. Eles passaram anos, né, décadas, séculos, sendo interpretados, né, por outros. Via de regra, pessoas que desconheciam completamente toda a cosmologia, todas as tradições culturais, e os museus, obviamente, no mundo inteiro, mas aqui também são grandes responsáveis por isso. Então, acho que essa exposição, né, todo o trabalho que é feito por esse coletivo e essa exposição, ela justamente, acho que ela chama atenção para isso, né? Todas as fotos que estão ali, enfim, é autorrepresentação, é como eles, na verdade, se veem. Acho que o filme mostra um pouco isso também, né? Então, acho que esse é um ponto mais importante atualmente de quem trabalha com essa convivência. Onde eu trabalho, no MAI, nós temos, naturalmente, né, nós temos uma grande convivência também com esses desafios. Então, por exemplo, agora, nós já de uns anos para cá, a gente tem uma exposição temporária, que chama Resistência Já, que ela foi feita completamente, de forma compartilhada, com grupos aqui da região de São Paulo. Foram anos para a elaboração, não é, da exposição. Eles vinham para São Paulo, ficavam morando na cidade universitária, aí vinham, e foi tudo planejado a partir do olhar deles, né, da perspectiva deles. E continuam participando, colaborando com a ação educativa, com uma série de outros aspectos. E lá, no nosso caso, como é uma instituição antiga, não é, e tem coleções, enfim, que foram reunidas no século XIX ainda, a gente tem também sistematicamente trabalhado com outros grupos da Amazônia, do Brasil Central, que eles vêm e passam temporadas lá no MAI, colaborando com a gente num novo olhar sobre essas coleções, né? Então, muitas vezes, por exemplo, os Assurini,
estão lá agora. Então, nós fazemos trabalhos curatoriais, quer dizer, às vezes eles reinterpretam alguns artefatos, né, vendo a documentação, outras vezes eles acham que tem que fazer um novo, porque aquele está muito ruim. Então, são muitas questões delicadas que o mundo normativo dos museus não está muito... não é muito afeito a isso, né? Mas acho que quem trabalha com essa problemática é isso que a gente tem, que fazer. E, por exemplo, quando eles estão lá para participar da ação educativa, é o que mais o público infanto-juvenil gosta, né? Porque eles chegam lá no museu e são indígenas mesmo que estão recebendo, conversando, discutindo. Então, esse eu acho um aspecto, né, que essa exposição ela é muito importante, sobretudo pela autorrepresentação, né? De ter uma instituição na Avenida Paulista apresentando uma exposição enorme, né? Eu considero, do ponto de vista de imagens, de autorrepresentação. É esse o ponto, né? Bom, eu só queria chamar a atenção para um outro detalhe do outro filme, não é? Dos outros 2 filmes do Benin. Então, toda aquela tecnologia que foi usada, né, da realidade ampliada, eu acho que nós sabemos que isso é um soco no estômago para quem trabalha com coleção, não é? Então, na verdade, toda aquela problematização política que aparece no filme, em outras circunstâncias, ela pode deixar de existir, porque, né, sobretudo realidade ampliada, permite fazer exatamente, educar a partir desse material. Então, eu acho que é uma questão interessante e, ao mesmo tempo, pode ser assustadora, mas é bem séria para a gente abordar. E eu achei muito interessante que o mesmo filme, né, a mesma história que mostrava, né, toda uma... Enfim, mostrava questões formais de repatriação, questões desse tipo, como também uma certa militância dentro das exposições. No final aparece isso, né? Então, acho que é um dado interessante do filme, né, para a gente ficar atento. Obrigada. Tem mais alguma pergunta? Tem mais 3 perguntas, 4. Oh, esquentou, hein? Segunda ordem. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado a vocês 3 por tudo quanto nos estão contando e tudo quanto estamos aprendendo ouvindo as vossas palavras. Obrigado, Márcia, obrigado, Larraida. Esta curadoria desta sessão está primorosa, seja na escolha das convidadas, seja nos filmes. Porque eu gostava de falar um pouquinho dos filmes. As pessoas que trabalham comigo sabem que eu gosto muito de cinema e é um privilégio esta ser uma sessão de cinema também. E uma sessão de cinema que traz a obra do Chidirim, que é um prodígio de 1 minuto. É um prodígio de montagem cinematográfica e videográfica no nosso tempo, de condensação do tempo, etc. E isso servir como um apelo do que vem a seguir, porque o filme do Lúti é, na verdade, extraordinário. Ele vai encadear na pergunta que eu vos quero fazer. Mas antes disso, eu gostava de vos contar uma pequena história que me aconteceu com a Larraida e com alguns convidados aqui no Instituto Moreira Salsa, que estávamos a mostrar a exposição Paiter Suruí. Eu estava entusiasmado com o filme e dizia que era um dos grandes filmes da história do cinema indígena no Brasil. E a Larraida corrigiu-me de imediato dizendo: não, é um grande filme da história do cinema, ponto. Eu, na altura, achei que ela exagerava, mas não deixei de pensar sobre isso. E a verdade é que eu hoje acho que ela tem razão. É um grande filme na história do cinema e eu gostava de vos contar porque é que eu tenho encontrado razões para a razão da Larraida. Porque este é um filme que acrescenta um capítulo muito importante numa história de um cinema de subversão, de um cinema de resistência que recusa a imagem para afirmar outro tipo de imagem. E essa é uma história do cinema que começa, por exemplo, com os situacionistas, com os letristas. Quando fazem uma ação terrorista, a palavra nem sempre é pejorativa, no Festival de Cannes, projetando um filme que é o antigo conceito do Gilles Volman, que é um filme em que as pessoas não veem o filme, as pessoas veem a assistência.
É a assistência que é filmada. Há uma rejeição da imagem filmada, que, aliás, era uma imagem de flickering, que estava de pisca-pisca, a ser projetada num balão. Depois, há filmes que nos mostram a assistência em vez de mostrar a história. O Kiarostami fez um filme lindíssimo sobre isso. Mas este filme é diferente, porque este filme não mostra a assistência enquanto assistência. Ele não mostra as imagens e resiste às imagens por motivos políticos e por motivos históricos e por motivos de rejeição de uma história de violência colonial que determinou a realização dessas imagens. Mas quando mostra a assistência não é assistência. Ao contrário dos outros filmes da história do anticinema, este é um filme em que a assistência é protagonista mesmo. A assistência é sujeito, o espectador é sujeito. E o espectador é sujeito da sua própria verdade. É sujeito de uma própria história que aquelas imagens que nós não vemos não nos podiam contar. Só eles, com a memória que compartilham connosco, e isso é um momento extraordinário. A generosidade desse compartilhar uma memória a que nós temos acesso a partir daquilo que ouvimos nesse filme. E por isso eu acho que este é um filme diferente na história do cinema. Mesmo nas suas estratégias de anticinema, de rejeição da imagem que não vemos projetada, é um filme que acrescenta uma transformação revolucionária da condição do espectador. E aí ele se liga ao momento do Lüthi. E quando no Lüthi vem essa frase linda do Brecht, que diz que a arte pode ser como um martelo que molda uma sociedade, eu acho que este filme é um martelo que molda um olhar e que molda um outro tipo de olhar diferente do olhar que nós temos quando vemos filmes ou quando vemos cinema e quando nos posicionamos como espectador do campo do cinema. E por isso é tão importante, e por isso eu acho, na verdade, que cada vez mais La Haida que este é um grande filme da história do cinema. Mas eu gostava de vos fazer uma pergunta relacionada também com a história que ouvimos no Lüthi. Essa história que nos leva à questão da restituição. O Brasil viveu há pouco tempo um grande episódio de restituição que, quanto a mim, não foi suficientemente aprofundado nem discutido. E eu gostava de saber a vossa opinião sobre ele, que é a devolução do manto Tupinambá. Porque é uma situação muito complexa, a situação cultural e a situação de resistência cultural e de emancipação, e ouvimos falar aqui de emancipação dentro dos museus, e é muito bonito que isso seja uma palavra viva dentro dos museus. Mas o manto Tupinambá foi devolvido ao Brasil. E esse é um problema, ou não? Porque o manto Tupinambá não pertence ao Brasil. Ou pertence? A Célia Tupinambá fez um projeto lindo sobre toda a história e memória do manto Tupinambá, que, aliás, representou o Brasil na Bienal de Veneza, para tornar toda a história ainda mais complexa. E então, nesse jogo de espelhos da história, como é que vocês veem essa devolução de um manto Tupinambá? Um museu nacional? Um museu do povo Tupinambá? Um museu indígena? Que tipo de museu é preciso construir para acolher aquele manto e para construir uma história a partir daquele manto? Porque há momentos em que, na história dos museus, quando ela se confunde com a história das nações, algo não bate certo. E temos exemplos evidentes no filme do Lüthi, sobre como a história dos países e a história daquilo que os seus museus apresentam não bate certo. Eu sabia que alguém ia perguntar sobre o manto Tupinambá. Bom, eu tenho muitas opiniões sobre isso. Eu peguei essa história desde o começo, muito lá atrás, a solicitação para devolução, né? Há muitos anos atrás, surgiu de uma iniciativa muito focada numa realidade, e isso depois não foi para frente, enfim, foi e voltou muitas vezes. Então, por um lado, eu acho que ficou uma questão meio um mito, sabe? Então, assim, nós precisamos pegar de volta o manto, e as pessoas, às vezes, nem sabiam direito o que era o manto. O mantolete já esteve aqui numa exposição temporária, não é? E agora tem essa questão do Museu Nacional. Bom, acho que
comentou, né, que se o manto é do Brasil e não é do Brasil. Eu acho que, se a gente pensar do ponto de vista da historicidade de um território, que hoje é o Brasil, né, e dos povos ancestrais e originários, né, e ainda os ancestrais dos originários, então, esse manto é desse território, que depois, por uma questão histórica, né, depois da colonização, república e tal, né, agora nós identificamos como Brasil. Então, de alguma maneira, é uma herança que nos pertence, do ponto de vista dessa historicidade, né? Agora, eu não acompanhei muito de perto, não é? Mas eu achei uma experiência, é uma opinião pessoal, achei uma experiência um pouco assodada de trazer para o Museu Nacional, porque o museu, depois do que passou, ainda, né, está passando por várias revisões. Acho que o mais interessante seria a nova versão do Museu Indígena, né, que está sendo reformatado e totalmente reformulado no Rio de Janeiro. Acho que ali seria, talvez, muito mais emblemático, né? É um museu, antigamente chamava Museu do Índio, passou por muitas versões, e agora, né, ele está sendo reaberto e dentro de uma outra perspectiva. Então, talvez essa possa ser uma possibilidade mais firme, né? Mas eu acho que ficou um mito, sabe? Então, assim, acho, tanto quanto esse manto tupinambá, nós temos muitos outros artefatos importantíssimos que não estão aqui nesse território que chama Brasil, que, né, saiu por várias situações, e é muito interessante porque a gente observa, então, assim, aqueles museus, alguns da Europa, que tiveram certas colonizações, daí eles têm acervos dessas colonizações. Aqueles que não tiveram, não têm. Então, enfim, também é uma coisa meio maluca para a gente pensar isso hoje. Agora, toda vez que vem uma discussão como essa, lógico, os museus também têm que pensar no aspecto da conservação, da documentação, do estudo, da guarda, com o manto tupinambá ou qualquer outro, enfim, qualquer outro acervo, né? Eu acho que eu pessoalmente gostaria muito que a gente pudesse ter uma discussão pública, que eu acho que o pessoal da museologia poderia, poderia propor uma discussão como essa, não só sobre o manto, mas sobre outros, e até é muito interessante a sua provocação. Ele é do Brasil, não é do Brasil, não é? Então, eu acho que isso, são pontos que a gente precisa estar sempre repensando, né, da nossa própria história. Não sei se eu respondi, mas como é um problema para todo mundo que trabalha nessa área, este mantolete, então... Fiquei aqui pensando várias coisas e me veio uma memória. Quando eu estava viajando com meus pais, a gente estava em Versalhes, e aquela coisa, né, esquisitíssima, e muito suntuosa, muito europeia, muito ouro, muito. E aí a gente estava passando por uma sala, e numa das salas tinham mantos de reis e rainhas e tal, e aí tinha a legendinha embaixo, feito com ouro do Brasil. E eu acho que eu tinha, eu era bem pequena, assim, e eu fiquei, gente, quê? Eu quero, eu vou levar de volta. Então, eu sou muito a favor da devolução de tudo, de tudo. Eu acho que a gente pode criar espaços, não temos espaços, vamos criar espaços para receber. Fico pensando também no que falam a Mônica, né, que fala no filme do Lúcio, a pesquisadora, enfim, que ela fala, não é só a devolução, mas é também a agência sobre a agência autonomia sobre o nosso passado, né? Então, é poder acessar o nosso passado, poder acessar as nossas histórias. E para você conseguir acessar, isso tem que estar perto, né? Não a um avião e muitos euros de distância. Fica difícil, né? Fica muito nichado.
Não sei se foi exatamente uma pergunta, mas você falou sobre o mito e o manto ter virado mito. Eu lembro muito do poder do mito, que também ele abre caminhos para outras peças que estão por aí, né? A gente está sobre o ser ou não no Brasil. O Brasil é um trauma antes de ser um país, né? Tipo, para ele se constituir enquanto um território chamado de país, ele precisou ser um trauma, precisou ser um corte, sim. E eu acho que o manto Tupinambá é dos Tupinambás. Antes de ser do Brasil, não Brasil, porque antes de existir Brasil, existiam eles, assim. E acho que essa coisa da guarda e da agência, às vezes a gente tem essa coisa de uma mentalidade hierárquica de achar que porque está lá, está bem guardado, está bem agenciado. Mas quem melhor que os tupinambás para fazer uma boa manutenção daquilo que eles mesmos produziram e criaram? Será que não está melhor agenciado com os próprios tupinambás, mais seguro? Isso tem uma força espiritual, é vivo para eles, né? Então, o que isso vai produzir para além de só o manto estar lá? Para a gente criar papers, coisas importantes também, artigos, e o que isso cria para eles? Enfim, não sei se é essa a pergunta. A gente está falando muito aqui sobre arte negra e indígena, mas também lembrar que existem vários outros povos, né? Tipo os árabes, os muçulmanos, estão todos ali, no mesmo lugar, e são todos artefatos extremamente sagrados. E aí, quando eu falo de sagrados, o que eu quero deixar implícito é que isso não rouba só um objeto, rouba uma humanidade, porque tira o direito de religiosidade das pessoas sobre aquele objeto ou aquele artefato, que agora é um objeto museológico. A gente tem mais umas perguntas, a gente está acabando o nosso tempo. Oi, boa noite. Meu nome é Vera Campos, eu pertenço à mobilização Saracura Vai Vai. Eu ainda não vi a exposição, mas fiquei muito, muito tocada com os documentários, porque a gente está numa luta bastante grande ali no território do Bexiga, pelas mais de 110 mil peças que foram encontradas, e nós, enquanto mobilização, tivemos acesso a 2.000 peças até agora, e a luta é realmente que a gente consiga montar ali um museu com esse acervo, né? Nós tivemos uma audiência pública há 3 semanas no Salão Nobre da Igreja da Quirupita, na 13 de maio, e foi muito interessante porque o padre se demonstrou muito a favor dessa preservação, dessa conservação, e toda a comunidade que ali estava. Vendo esses documentários, assim, foi mais um gatilho para nós nessa nossa luta, né, de ter que brigar com um governo fascista, de ter que brigar por pessoas que não têm a mínima noção dessa parte histórica do país. Ali foi um quilombo. Todas as peças que foram encontradas remetem a esse período, ao século XIX, a esse quilombo. Então, na realidade, eu nem tenho perguntas a fazer para vocês, mas eu me senti muito impelida de colocar essa minha posição e essa nossa luta ali, aproveitando a presença da Cristina, né? E com toda a sua experiência, e Raíssa e Laída, né? Com todo o trabalho que vocês fazem junto já à memória da população preta e indígena nesse país. Eu peço um reforço, né, de acompanharem, por favor, a nossa luta. Está muito encebado para a gente conseguir o que a gente está querendo. Mas fazemos reuniões semanais, todas as segundas-feiras, e a gente está com grande esperança, mas a gente também está com grande desesperança, o que é muito cruel. Era isso. Obrigada. Boa noite, meu nome é Ariane, e eu queria voltar só para construir essa minha pergunta, eu queria voltar um pouco no início da discussão e
casou perfeitamente com o texto que eu estava lendo da museóloga Valdisa Russo, e eu queria citar só essa parte antes de perguntar, se vocês me permitirem, que ela diz: a grande tarefa do museu contemporâneo é, pois, a de permitir essa clara leitura de modo a aguçar e possibilitar a emergência, onde ela não existir, de uma consciência crítica, de tal sorte que a informação passada pelo museu facilite a ação transformadora do homem. Ela diz isso no texto O Conceito de Cultura. E pensando, então, nessa ação transformadora do homem, a partir dessa instituição que é o museu, eu queria fazer uma pergunta relacionando também o que a Lahaida estava comentando sobre essas ondas. Essas ondas que o mercado e as instituições que fazem parte desse sistema, elas surfam. Então, agora, por exemplo, a questão de artistas indígenas. E como a gente... acho que essa sua preocupação também é a minha preocupação, de como que a gente... pode fugir dessa onda e realmente transformar essas instituições, reconfigurar esse espaço museológico. E eu acredito muito que isso pode ser feito através de políticas institucionais, políticas públicas. E eu queria perguntar para vocês três o que vocês pensam, por exemplo, a Lahaida, enquanto curadora, em políticas institucionais que facilitariam um trabalho curatorial nesse sentido, para a Raíssa... como pesquisadora que se apropria de arquivos, que tipo de políticas, por exemplo, na arquivologia, seriam interessantes, facilitariam um trabalho ou contribuiriam para esse tipo de construção do conhecimento a partir dos arquivos, e para a Cris a partir de toda a instituição museológica, de políticas institucionais de gestão de acervo e patrimônio. É isso. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Vou começar aqui rapidinho. Eu acho que é uma onda do mercado, mas também é fruto de muita luta, assim. Eu acho que essa onda, ela não vem só com o capitalismo, com o mercado, vem também, né? Mas eu acho que vem com políticas públicas anteriores e institucionais, como a lei de cotas. Não só a lei de cotas na universidade, que permite que outros corpos e outras racialidades entrem e comecem a estudar museologia, comecem a estudar... Eu fiz arquitetura e urbanismo, na minha época não tinha cotas, mas hoje a FAO é um lugar completamente diferente, e isso me indicia que provavelmente a arquitetura daqui a umas décadas vai ser completamente diferente. Então começa, eu acho que desde essas políticas públicas educacionais, como elas comentaram muito, dão acesso a certos lugares, e essas pessoas sabem da história das famílias dela e da luta e da batalha das famílias dela, e vão se inserindo e modificando. E assim como existem cotas na universidade, existem cotas nas instituições. Claro que só isso não é o suficiente, mas eu acho que é um bom início, assim. E essa parte educacional de autoformação também. Eu acho que não basta só entrar nas instituições, mas como a gente se forma dentro dessas instituições, quais são os amparos que elas nos dão, quanto a gente consegue se manter nas instituições também. Acho que é um pouco isso. Assim que eu entrei para fazer essa exposição no MS, a gente tem um grupo aqui que é o do aldeamento, que eu sou muito orgulhosa, assim, que são de funcionários indígenas do MS. E para mim foi muito importante, mesmo sendo poucas pessoas, a gente estar junto, assim, porque durante o processo de trabalho, ver outras pessoas e ter com quem compartilhar foi muito importante. Então, existem as políticas que estão dadas e existem as políticas que a gente cria estando dentro. E eu acho que é um pouco isso que a Raíssa falou, assim, ser essa gotinha que vai entrando na casa. Então, criar o aldeamento, pensar com as meninas e pensar outras coisas a partir disso foi muito importante. Assim, mesmo depois de entrar, pensar o que você pode fazer para os outros entrarem, né? Acho que quando a gente está falando de nós, pessoas de cor, é sempre no âmbito de nunca é sozinho, né? Eu não estou aqui para ocupar um espaço, estou aqui sempre para abrir um espaço. Acho que parte da instituição e parte da nossa corresponsabilidade também. Acho que é isso. Acho que a Lahaida disse tudo. Acho que é isso. Concordo completamente. Não tenho nada a acrescentar. Acho que cabe para qualquer disciplina isso aqui. Essa estratégia, né? Estratégias de pequenas revoluções, pequenas lutas. Agora eu lembrei de uma coisa. Eu estou lendo o livro da Françoise Verger e eu acho muito bonito isso, Programa de Desordem Absoluta, que é uma citação do Aimé Césaire. Então, é isso.
Bom, eu vejo a necessidade sempre de 3 caminhos e entrelaçados, né? Acho que o primeiro é a militância. Eu só acredito nisso, a militância que possa levar a um autoconhecimento, a um conhecimento coletivo, que eu acho que é a experiência, né, justamente, que foi mencionada anteriormente. Eu acho que é um dos exemplos mais bonitos e potentes que eu tenho visto, né, nos últimos tempos. Então, e por militância, a gente tem muitas formas, né, de militância. Temos aquelas formas mais agressivas e as formas mais suaves, mas eu acho que a gente nunca pode baixar a guarda. E, na situação em que a gente vive, no país em que a gente vive, enfim, essa militância ela tem que desaguar em políticas públicas, porque não adianta, não é? Mesmo com políticas públicas, a gente toda hora tem uma surpresa, né, de alguém puxando o tapete, de alguém, enfim, fazendo uma tragédia qualquer. E acho que o terceiro elemento é mesmo acreditar na educação. Eu acho que são 3 elementos que eu vejo. E daí eu acho que isso vale para muitos profissionais, para muitas áreas, sabe, vale para a gente brigar pelo nosso bairro, brigar pela universidade, enfim, brigar por temas que são nacionais, enfim. Mas eu acho que são 3 bastante interligadas, né? São 3 situações que eu vejo um pouco dessa forma. Tem uma última pergunta aí no fundo. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Queria, primeiro, antes de tudo, parabenizar vocês pela exposição. Ela é realmente um marco na história das exposições, assim, também. Porque o que foi feito com os Paetar Suruí, em Gente de Verdade, realmente, assim, para mim, é muito paradigmático no sentido do trato com o acervo, com a representação e autorrepresentação de pessoas através da fotografia, muito, muito precioso mesmo. Então, parabéns, Laida, parabéns, Thiago, por terem montado isso. E o coletivo Lacapoy também, porque o que me atravessa, o que tem me atravessado a partir da exposição é pensar justamente como é precioso o que foi contado aqui, o que as histórias que a gente viu no filme, o quanto disso o que me assusta assim é o quantos acervos possíveis, potenciais assim, né, existem aqui no Brasil, nesse território imenso, e o que se pode ainda fazer justamente para conseguir conservar essa memória, assim, né? Nesse sentido, muito interessante a pergunta que você fez, assim, porque eu também estava pensando sobre esses caminhos da institucionalização dessas políticas sobre memória, né? E vira e mexe, falando com os meus amigos sobre o assunto, fico pensando, que bom seria se não tivesse uma bancada da memória no Congresso Nacional, né? Se não tivesse lá um Ministério da Memória, uma coisa assim. E eu, brincadeiras à parte, fico pensando nos caminhos da institucionalização disso, né? A Cristina falou sobre o programa Pontos de Memória, né? Ligado ao IBRAM. E eu fiquei pensando assim que outras referências desse campo, assim, né? Tipo, da institucionalização disso, da militância política em relação à memória, se a gente fosse modelar essas políticas públicas ideais, assim, né? Queria perguntar para vocês 3, como vocês imaginam isso, assim, né? Tipo, esse resguardo pela memória. Porque eu tenho a impressão que, não só nesse campo assim, da digitalização das fotografias, da conservação desses acervos fotográficos, mas também, a gente falou hoje sobre o manto, né? Que tipo de regulamentação? A gente não tem, né, uma lei nacional da memória, assim, né? Tipo, algo que regulamente isso, regulamente a devolução de várias peças que, se depender da nossa luta política, né, vão voltar ainda para o Brasil, assim, né? Então, de alguma maneira, a memória, né, e essas peças, o arquivismo nos apresenta uma questão para o futuro, né? Que é como vão se dar essas
essas devoluções. Acho que isso isso vai ser atravessado, querendo ou não, pela institucionalização disso, né? E aí queria ouvir de vocês um pouco como vocês imaginam essa política pública ideal, assim. Eu adorei o Ministério da Memória. Eu acho que é melhor que Comissão da Verdade. Além do mesmo Comissão da Verdade, sendo extremamente importante. Eu acho que tem uma frase do Zé de Cabeça, do Acervo da Laje, que ele fala muito que não existem verdades, o que existem são histórias. E uma teoria que a gente tem é que o que cola, o que faz a memória, acontecem muitas coisas na nossa vida, né? Eu vou passar para os convidados. Acontecem muitas coisas na nossa vida, mas o que cola, o que faz aquilo se transformar em memória é emoção. Então, você pode passar por vários eventos na sua vida e você sempre vai lembrar, sua memória vai funcionar melhor se você tiver alguma relação de emoção. A colinha da memória no seu cérebro é emoção. Isso é um argumento biológico. E eu gosto muito desse argumento para pensar a exposição Paiter Suruí, assim, que a colinha da nossa memória para fazer a exposição, para fazer esse acervo, também foi a emoção e os sentimentos. Assim. Mas eu vou passar para os convidados, para eles responderem, acho que principalmente Cris. É difícil a sua pergunta. Acho que nós temos aqui no Brasil alguns segmentos ligados a indicadores de memória, da forma mais ampla. Nós temos alguns que são completamente apoiados por legislação, né? Eu digo, por exemplo, o patrimônio arqueológico. Por incrível que pareça, enfim, todos os bens arqueológicos, eles imediatamente já são considerados bens da nação e tem uma série, né, de toda uma legislação a ser cumprida. Então, enfim, isso é uma decorrência. E isso não significa, inclusive, como a gente bem sabe, que eles não sejam alvo de depredação, né? Então, por exemplo, eu vou citar a arqueologia, que é onde eu conheço um pouco mais, né? De uns anos para cá, de umas décadas para cá, nós estamos passando por um modelo de desenvolvimento no Brasil, como todo mundo sabe, que foi necessário ter toda uma legislação em relação ao licenciamento ambiental, não é? A arqueologia, embora sendo patrimônio, né, federal, ela entrou nesse trajeto. E o que a gente tem acompanhado é um desmando dramático, não é, no país todo. Então, quando eu mencionei lá atrás, né, que eu trabalho nessa militância da musealização da arqueologia, é justamente para chamar a atenção dessas tragédias todas, não é? Então, por exemplo, agora a própria legislação do licenciamento está sendo revista. Então, a cada momento, nós somos acionados para dar palpite, para falar, para apoiar, para votar, enfim, para assegurar ainda o que pode, né? Então, acho que existem trabalhos, enquanto a gente não tem um Ministério da Memória, ou uma bancada no Congresso ligada a isso, algumas ações são de resistência mesmo, não é? Eu acho que, veja esse caso, quer dizer, em princípio, a arqueologia é patrimônio, né, federal, com legislação, só que não é assim que acontece no cotidiano, e a gente precisa continuar atuando na resistência para que a tragédia não seja maior. E assim, eu acho que com muitos outros elementos, né, indicadores da nossa memória. E acho que isso não é só o caso do Brasil, né, a gente sabe muito bem, isso acontece em muitas circunstâncias. E acho que é também uma ideia da gente, de alguma forma, introjetar e também passar para os outros, não é, que a memória ela é segurança, né? A memória é também poder, depende, né, da forma como você atua. Então, por isso eu valorizo muito os coletivos que atuam, né, em diferentes frentes ligados à memória. Eu acho que esse é o caminho, né? A partir da educação, que é sempre a minha pauta. Não sei se eu te respondi, mas é bem difícil, né? Mas eu acho que a gente não pode parar de sonhar, nem esmorecer, né? Difícil, hein, Bretas? Eu acho que é só um comentário muito breve. Assim, eu acredito
nas microações, no seu trabalho, no trabalho de cartografia, no trabalho da Lahaida, na pesquisa da Cristina. Eu acho que, às vezes, me dá um pouco de receio. Se vir um ministério, a gente não vai ficar todo travado e não vai ter autonomia e agência para agir sobre as nossas memórias. É óbvio que, se fosse um ministério, a gente teria dinheiro é muito importante, recursos, mas eu fico nessa corda bamba, assim, de será que a gente não ficaria muito amarrado? E aí, no final, a gente ia continuar estudando as mesmas coisas que a gente estudava na escola e que não eram sobre a gente, sabe? Fiquei pensando agora, assim, mas eu vou refletir sobre o ministério, quem sabe. Candidatos. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria muito terminar perguntando para as nossas convidadas o que elas indicariam de criativo, pode ser uma obra de arte, pode ser um livro, de ficção, de fabulação, de filme. O que elas indicam sobre esses assuntos? Eu queria começar. Eu indicaria um podcast da Rádio Novelo, o episódio 53, que é Caminhos Cruzados. A minha indicação é um filme que chama A História do Rei Necuco, do Festus Toll. Bom, tenho muitas indicações, mas eu adoro muito, muito, muito a poetisa, né, já falecida, Ana Cristina César. Amo, assim, sempre volto à leitura dos livros dela. E eu indicaria especialmente Aos Teus Pés, que é um dos livros, até porque o Instituto Moreira Salles é responsável pelo acervo, né, pelo arquivo da Ana Cristina. Eu quase morri quando eu descobri isso numa visita técnica que eu fiz, porque eu tenho muito... Ela foi uma pessoa que me impactou muito. Eu indico, então, o livro dela e todos os livros dela. Obrigada, Cris. Tudo que você falou, a gente foi anotando aqui. Obrigado, Rai, pela presença sempre tão constante. Obrigada a todo mundo que veio hoje, gente. Foi um prazer estar com vocês.